1 aos Coríntios, capítulo 14, do verso 20 ao verso 25, diz assim: Irmãos, não sejais meninos no juízo. Na malícia sim, sede crianças. Quanto ao juízo, sede homens amadurecidos. Na lei está escrito: falarei a este povo por homens de outras línguas e por lábios de outros povos, e nem assim me ouvirão, diz o Senhor. De sorte que as línguas constituem um sinal não para os crentes, mas para os incrédulos. Mas a profecia não é para os incrédulos, e sim para os que creem. Se, pois, toda igreja se reunir no mesmo lugar, e todos se puserem a falar em outras línguas, no caso de entrarem indoutos ou incrédulos, não dirão porventura que estáis loucos? Porém, se todos profetizarem, e entrar algum incrédulo ou indouto, é ele por todos convencido e por todos julgado. Tornam-se-lhe manifestos os segredos do coração, e assim, prostrando-se com a face em terra, adorará a Deus, testemunhando que Deus está de fato no meio de vós. Vamos orar. Senhor amado, Deus bendito, como é bom no fim do dia do Senhor poder mais uma vez nos reunir para tributar a glória e o louvor devidos ao teu nome. Nesse momento em que mais uma vez seremos expostos, ó Deus, à tua palavra, à pregação da tua palavra, rogamos ao Senhor que a tua voz se faça ecoar neste local por meio da pregação fiel para a glória do teu nome e para a edificação do teu povo, em nome de Jesus. Amém. Qual seria a sua reação ao ir aqui na praia de Camburi ou ir ali ao shopping e notar dois adultos usando chupeta, brincando de boneca ou brincando de carrinho? Não é uma cena difícil de ver nos nossos dias, viu? Qual seria a sua reação? Espanto? Riso? Deboche? Incredulidade? Você acharia disso? De anos para cá, cresce o número de adultos imaturos, pessoas que não assumem as suas responsabilidades. E é claro que isso é pecado, mas alguns já deram o nome pomposo aí de síndrome de Peter Pan. É assim que alguns são vistos. E alguns pretensos especialistas têm defendido que a adolescência agora se estende até os 24 anos. Mas quando você percebe homens barbados aí de 30 e poucos anos, morando ainda com os pais e jogando videogame, fica fácil de perceber que os especialistas erraram, certo? Parece que vai até um pouquinho mais a adolescência hoje em dia, ou a adultolescência. Alguns têm chamado estes homens de homininos, homens que não querem crescer. Quando você está em alguma discussão e um dos cônjuges, por exemplo, diz ao outro assim: você precisa crescer, você é muito criança. Fica claro que você não está diante de um elogio. Pois é isso que Paulo está fazendo aqui. Paulo está dizendo aos coríntios: deixem de ser crianças, cresçam, amadureçam. Não é a primeira vez que Paulo está fazendo isso nessa carta. Se você olhar no capítulo 3, Paulo já fez uma comparação parecida. Dê uma olhada. Ele disse assim: eu, porém, irmãos, não vos pude falar como a espirituais, e sim como a carnais, como a crianças em Cristo. Leite vos dei a beber, não vos dei alimento sólido, porque ainda não podíeis suportá-lo. Capítulo 3, 13, Paulo vai repreender os coríntios quanto à falta de amor, quando eles usavam os dons para exaltação própria. Em determinado ponto ele disse: quando eu era menino, eu falava como menino, eu sentia como menino, eu pensava como menino. Quando cheguei a ser homem,
desistir das coisas próprias de menino, das coisas próprias de criança. Paulo afirma que os coríntios precisavam, no que diz respeito às coisas espirituais, ser homens amadurecidos. Veja o verso 20, ele está dizendo: irmãos, não sejais meninos no juízo, na malícia sim sede crianças, quanto ao juízo, sede homens amadurecidos. Em certo sentido, Paulo diz, eles deveriam ser como criança. Em qual sentido? No sentido da malícia, no sentido da maldade. Parece que Paulo está ecoando aqui as palavras de Jesus, quando ele fala que é preciso ser como criança para herdar o reino dos céus. Mas alguns tomam isso de forma literal e pensam em todos os aspectos da criança. Não é isso que Jesus está fazendo. Tanto que Paulo está dizendo, não sejam crianças. Os coríntios estavam imitando as crianças naquilo que eles já deveriam estar bem crescidinhos. O teólogo Kistemaker faz um comentário pertinente acerca disso. Ele diz assim: os coríntios estavam mais interessados em entretenimento do que em educação. Eles preferiam o espetacular do falar em línguas ao específico das questões doutrinárias. Espiritualmente, eles se fingiam de adultos, mas no desempenho eram crianças. É assim que estavam os coríntios. E o fato de Paulo repreender primeiro a infantilidade aqui, irmãos, não sejais meninos, e imediatamente ordenar, vocês precisam ser maduros, demonstra que os coríntios estavam tendo uma atitude totalmente oposta à atitude do apóstolo Paulo. Porque se você pegar o contexto, isso é a sequência do verso 19, quando Paulo fala da sua própria prática. Paulo diz assim no verso 19: contudo, prefiro falar na igreja 5 palavras com o meu entendimento, para instruir outros, a falar 10.000 em outra língua. Meus irmãos, não sejam meninos, cresçam. Isso significa então que os coríntios estavam agindo de forma distinta. Os versos lidos então são um chamado à maturidade. Nesse texto você aprende que você precisa crescer. E Paulo dá 2 razões aqui para isso. Você precisa crescer primeiro para não levar outras pessoas à ruína. Veja como Paulo vai desenvolver isso. Paulo começa o seu argumento citando as Escrituras, no verso 21. Na lei está escrito. Então, preste atenção na sequência de Paulo. Não sejam crianças, cresçam, na lei está escrito. Falarei a este povo por homens de outras línguas e por lábios de outros povos, e nem assim me ouvirão, diz o Senhor. Paulo está citando o profeta Isaías. E é importante você perceber de início que a maturidade sempre estará ligada ao conhecimento da palavra de Deus. Sempre estará ligada ao conhecimento da Escritura. É o conhecimento da palavra interpretada corretamente e aplicada à vida que leva à maturidade, que leva à sabedoria. Como você vê, por exemplo, em Provérbios, quando o pai chama o seu filho e diz: filho meu, se você ouvir a minha voz, você vai ser sábio. Mas se você não ouvir a minha palavra, você será tolo. Crianças são tolas. Adultos deveriam ser sábios. Mas Paulo está dizendo aos coríntios: não sejam crianças, olhem para a lei, olhem para a palavra de Deus. Se você quer crescer, você precisa se dedicar ao conhecimento da Escritura. Não há textos isolados, não há textos fora do contexto, mas você precisa entender a Escritura no seu próprio contexto. Depois que Paulo cita Isaías, ele diz na parte A do verso 22 o seguinte: de sorte que as línguas
constituem um sinal não para os crentes, mas para os incrédulos. E você precisa ficar bem atento ao que Paulo está dizendo. Não sejam criança, cresçam. Isaías diz assim: as línguas são um sinal não para os crentes, mas para os incrédulos. E alguns então tiram esse texto do contexto e usam esse texto para defender a atualidade das línguas, até mesmo das chamadas línguas estranhas, porque o texto de Isaías cita exatamente que Deus irá falar por língua estranha. Certa vez eu estava conversando com uma pessoa e perguntei qual seria a serventia do dom de línguas para a igreja, se ninguém está entendendo nada. E a pessoa então disse exatamente isso aí, ó. Língua não é para a igreja, língua é um sinal para os incrédulos. Paulo ensina isso de forma muito clara, e é isso que Paulo está de fato dizendo. Veja, as línguas constituem um sinal, não para os crentes, mas para os incrédulos. A questão é, o que significa isso? Que tipo de sinal é esse? E é por isso que para interpretar Paulo, você precisa ir até o livro de Isaías. Eu peço que você abra a sua Bíblia no profeta Isaías, capítulo 28. Nos versos 7 e 8, os sacerdotes estão vendidos à embriaguez. Os sacerdotes, homens que deveriam ser santos, estão embriagados e não cumprem o seu papel. Veja o que diz o texto. Mas também estes cambaleiam por causa do vinho, e não podem ter-se em pé por causa da bebida forte. O sacerdote e o profeta cambaleiam por causa da bebida forte, são vencidos pelo vinho, não podem ter-se em pé por causa da bebida forte. Erram na visão, tropeçam no juízo, porque todas as mesas estão cheias de vômitos e não há lugar sem imundícia. O contexto então de Isaías é um contexto de infidelidade. Infidelidade do povo. Isaías está profetizando para este povo, a fim de que esse povo se arrependa. E estes homens que estão à frente do povo, que deveriam ser santos e conduzir o povo em santidade, estão vendidos ao pecado. Se você continuar a leitura, você verá que as perguntas do verso 9, que são respondidas no verso 10, demonstram os profetas zombando da simplicidade das palavras de Deus. E por que eu estou dizendo isso? Porque os sons das palavras aqui na língua hebraica parecem imitar o balbuciar de uma criança falando. Veja o que diz o texto. A quem, pois, se ensinaria o conhecimento? E a quem se daria a entender o que se ouviu? Acaso aos desmamados? E aos que foram afastados dos seios maternos? Por acaso a gente é algum tipo de criança para falar com a gente desse jeito? Porque é preceito sobre preceito, preceito e mais preceito, regra sobre regra, regra e mais regra, um pouco aqui, um pouco ali. É como se ele estivesse dizendo, isso é jeito de falar com neném, com criança. E como eu disse, o som das palavras no hebraico imitam quase que um balbuciar aí das crianças. E depois então dessa reclamação, deste deboche dos profetas, os versos 11 e 12 trazem um aviso solene da parte de Deus. Diz assim: pelo que por lábios gaguejantes e por língua estranha falará o Senhor a este povo. Vocês não estão gostando do meu tom, da forma como eu estou falando com vocês? Eu vou falar com vocês por uma língua estranha. Verso 12, ao qual ele disse, este é o descanso, dai descanso ao cansado, e este é o refrigério. Mas não quiseram ouvir. Assim, pois, a palavra do Senhor lhes será preceito sobre preceito, e mais preceito, regra sobre regra, e mais regra, um pouco aqui, um pouco ali.
para que vão e caiam para trás e se quebrantem, se enlacem e sejam presos. Palmer Robertson comenta esse texto e ele aponta o seguinte: se você não ouvir a clara palavra de Deus em sua língua nativa, então Deus falará com você em uma língua estrangeira. Ou você aqui é o judeu lá. Ele falará com você de modo que você ouça palavras como uma criança ouve a conversa do mundo adulto. Se você agir como bebê, então Deus falará a você como um bebê. Já viu como as crianças não entendem o que a gente está falando? Para elas é outra língua. Nós estamos articulando palavras, algumas coisas difíceis até. As crianças não entendem nada e você precisa falar como um bebê. Deus então está repreendendo aquele povo. Sabe o que está acontecendo aqui em Isaías, meus irmãos? Aquilo que foi anunciado em Deuteronômio, capítulo de número 28. Abra lá a sua Bíblia. Deuteronômio 28, o povo está prestes a entrar na nova terra. Deus então fala acerca das bênçãos que decorreriam da obediência à lei, fala das maldições que viriam por conta da desobediência. Então, aqui no verso 49, o texto diz assim: o Senhor levantará contra ti uma nação de longe, da extremidade da terra virá, como o voo impetuoso da águia, nação cuja língua não entenderás. Deus está dizendo: eu vou colocar vocês na terra que mana leite e mel, obedeçam a lei, porque quando vocês não obedecerem à lei, então ele vem falando das maldições, dentre elas, eu vou trazer uma nação cuja língua vocês não vão entender, e essa nação vai dominar vocês. Isaías está anunciando isso. Se vocês estão reclamando da forma como Deus fala, Deus vai levantar uma nação cuja língua vocês não entendem. Então o ponto aqui é simples. Quando Israel ouvisse uma língua estranha, mas uma língua estranha a eles, uma língua de outra nação, era sinal do juízo de Deus contra Israel. Ouviu uma língua diferente, Deus está julgando Israel. Isso fica claro lá em Coríntios, no verso de número 23. Paulo disse: mas a língua é um sinal não para os crentes, mas para os incrédulos. Incrédulos como os judeus estavam sendo incrédulos lá no Antigo Testamento. E então no verso 23 ele diz: se pois toda a igreja se reunir no mesmo lugar, e todos se puserem a falar em outras línguas, no caso de entrarem indoutos ou incrédulos, não dirão porventura que estáis loucos? Paulo fala agora do impacto que seria um incrédulo indouto chegando na igreja e vendo um monte de gente falando línguas de outras nações. Paulo fala mais uma vez de indoutos. Falei que essa palavra é importante. Alguém ignorante quanto àquela língua. E isso fecha de vez a questão sobre as línguas aqui serem ou não idiomas. É claro que são idiomas. Tem nada a ver com língua de anjo. Tem nada a ver com língua estática. Línguas de outras nações. Principalmente a considerar que Coríntio, como eu disse lá, Corinto, lá no início, é uma cidade portuária. Há pessoas ali o tempo todo de outras nações transitando naquela cidade. Mas a reação que Paulo descreve aqui no verso 23, que o indouto, que o incrédulo teria ao entrar na igreja, eles estão loucos, é uma reação semelhante à reação dos judeus em Pentecostes. Abra lá sua Bíblia. Atos dos Apóstolos, capítulo 2.
O Espírito Santo desce sobre os crentes e então, no verso 3, apareceram distribuídas entre eles línguas como de fogo e pousou uma sobre cada um deles. Todos ficaram cheios do Espírito Santo, passaram a falar em outras línguas, segundo o Espírito lhes concedia que falassem. Ora, estavam habitando em Jerusalém judeus, homens piedosos, vindos de todas as nações debaixo do céu. Quando pois se fez ouvir aquela voz, afluiu a multidão, que se possuiu de perplexidade, porquanto cada um os ouvia falar em sua própria língua. Estavam, pois, atônitos, se admiravam, dizendo: vede, não são porventura galileus, todos estes que estão aí falando? E como os ouvimos falar, cada um em nossa própria língua materna? Veja a lista de línguas. Somos partos, medos, elamitas, naturais da Mesopotâmia, Judéia, Capadócia, Ponto, Ásia, Frígia, Panfilha, Egito, Líbia, Cirene, romanos que aqui residem, tanto judeus como prosélitos, cretenses e arábios, como os ouvimos falar em nossas próprias línguas as grandezas de Deus. Sabe qual é a reação dos judeus? Verso 12. Todos atônitos e perplexos interpelavam uns aos outros: o que quer isto dizer? Outros, porém, zombavam, dizendo: estão embriagados. Lá em Corinto, as pessoas entrariam e diriam: estão loucos. Aqui, estão embriagados. Então preste bem atenção. Lá em Pentecostes, o que foi bênção para as outras nações, que entenderam as línguas que foram faladas, porque eles entenderam sobre as grandezas de Deus, era também sinal de juízo para o judeu. Deus não estava mais se revelando apenas na língua do judeu. Deus estava tirando o reino dos judeus e entregando o reino às outras nações. Isso é sinal de juízo para os judeus. Por meio das línguas, Cristo não foi visto pelos judeus, mas ele foi visto pelos gentios aqui em Pentecostes. Porque como eles não entenderam a língua, eles disseram: estão bêbados. Paulo está repetindo a mesma questão e dizendo: se alguém entra na igreja e todo mundo está falando em língua, eles vão dizer: vocês estão loucos. Logo, o sinal para os incrédulos, dito por Paulo, é sinal de juízo. Não é um sinal de bênção. As línguas são um sinal não para os crentes, mas para os incrédulos. Sinal de quê? De juízo. Porque se você não entende a palavra, você não se converte e você não é salvo. Não há edificação sem entendimento. É esse o tipo de sinal a que Paulo está se referindo. Porque, irmãos, Jesus, a palavra de Deus encarnada, Jesus é claro. Nós cantamos isso agora há pouco. Tendo Deus outrora falado muitas vezes, de muitas maneiras aos pais pelos profetas, nestes últimos dias nos falou pelo Filho, e ele fala de forma muito clara. Se em vez de amadurecer e buscar o uso correto dos dons, os coríntios continuassem então usando o dom apenas para vanglória, a única coisa que eles conseguiriam era trazer ruína para aqueles incrédulos que ali estariam, porque a palavra estaria sendo oculta destas pessoas, já que ninguém entende o idioma. Cristo não é visto. Esse Cristo não é visto, não existe salvação. Você precisa crescer para não ser
não levar outros à ruína. Então, se você vir alguém defendendo que o dom de línguas se refere a línguas estáticas, a língua dos anjos, saiba que não há base bíblica alguma para isso. Não é possível defender algo assim. Mas é pior do que isso. Segundo o que Paulo está colocando aqui, a busca por línguas hoje é sinal de meninice. É sinal de imaturidade, sobretudo pela falta de entendimento quanto ao modo como Deus revela a sua vontade, já que o dom de línguas era um dom revelacional. Já que tendo Deus outrora falado de muitas maneiras, nos últimos dias Ele nos fala por meio de Cristo, e Cristo é colocado de lado e nós queremos voltar ao balbuciar. É sinal de infantilidade. Então, se você flerta com esse tipo de ideia, é preciso crescer. Você tem a palavra de Cristo. E na nossa confissão de fé, como eu mostrei há uns domingos atrás, a instrução é que a palavra de Cristo, ela precisa ser traduzida na língua onde ela chega, para que o povo saiba como que ele se porta diante de Deus. Porque não adianta a palavra de Deus não ser compreendida. Está claro aqui que, mais uma vez, se interpretadas, o dom de língua seria bom, porque equivaleria à profecia. Mas não interpretado, o que ele traz é maldição. Mas muitos, por causa dessa busca infantil, acabam ficando frustrados. Primeiro, porque eles pedem algo a Deus que Deus não prometeu dar. Daí eles veem uma pessoa pretensamente executando o dom que eles gostariam de ter. E aí então eles começam a se ver como crentes de segunda categoria. Ou eles ficam frustrados, ou eles entram na emoção e começam a imitar emocionadamente aquilo que eles estão vendo acontecer. Que isso, pastor? Que isso? Tinha um padre famoso, um padre da Renovação Carismática, que tem um vídeo dele famoso na internet, onde ele diz: eu vou te ensinar a falar em língua estranha agora, quer ver? E aí então ele começa a enrolar a língua, repita comigo, e de novo, e aí de repente ele fala assim no vídeo, talvez você diga, mas eu não estou entendendo nada. Ele fala, nem eu, mas fale. E muitos imitam, e muitos tentam emular a mesma coisa. A falta de maturidade, irmãos, contudo, não causa somente esse tipo de problema. Há muitos que lidam com as maravilhosas doutrinas da Escritura, da mesma forma que crianças mimadas lidam com seus brinquedos, querendo só ostentar, querendo mostrar para os outros, olha, eu tenho um carrinho, olha, eu sei discorrer sobre os 5 pontos do calvinismo. E não é para isso que Deus deu a doutrina. Muitos que estão aí ostentando o seu conhecimento, não fazem uso da doutrina na sua vida. Falam da piedade, não crescem em piedade. Como diz Paulo, negam o poder da piedade na prática. A falta de maturidade, ela pode também levar você a se escandalizar com a liberdade que Deus dá aos seus irmãos. E então, porque você acha que certas práticas não convêm para um crente, mesmo que Deus não tenha proibido estas práticas, você quer que todo mundo se abstenha porque você está se abstendo dessas práticas, pois criança é que vive assim, querendo impor sua vontade para os demais.
É criança que está no jogo e acontece alguma coisa e ela fala assim, alguma coisa que ela não gostou, e ela fala assim: acabou o jogo é meu, bota na bolsa e vai embora. Isso é coisa de criança. Mas há crentes assim, emburram com seus irmãos porque eles não entendem essa liberdade, não cresceram, não amadureceram. Você precisa crescer. Você precisa crescer para não levar outros à ruína. Mas Paulo fala também de forma positiva. Ele mostra que você precisa crescer para ser instrumento de edificação nas mãos do Senhor. Veja que na segunda parte do verso 22, Paulo vai mostrar o que é de fato maturidade. Ele diz assim: mas a profecia não é para os incrédulos, e sim para os que creem. Lembre aí que lá no verso 1 desse capítulo, Paulo já afirmou o seguinte: segui o amor e procurai com zelo, ou zelai os dons espirituais, mas principalmente que profetizeis. Diferente do dom de línguas, que carecia de intérprete, a profecia era na língua daqueles que estavam ouvindo. Não tinha complicação. Se fosse aqui no nosso meio, a profecia seria em português. O dom de língua seria em mandarim. Então, enquanto em mandarim a gente ia procurar alguém para interpretar, em português todo mundo está ouvindo, todo mundo está compreendendo. Lembre-se também que tanto línguas quanto profecia, aqui no contexto, são dons revelacionais, são dons extraordinários, milagrosos. E então Paulo explica nos versos 24 e 25 a razão da sua afirmação de que a profecia é para os crentes. Ele diz assim: porém, se todos profetizarem e entrar algum incrédulo ou indouto, é ele por todos convencido e por todos julgado. Tornam-se-lhe manifestos os segredos do coração, e assim, prostrando-se com face em terra, adorará a Deus, testemunhando que Deus está, de fato, no meio de vós. Veja a diferença dos cenários. No verso 23 ele diz: se entrar alguém aí na igreja e ver toda essa algazarra, toda essa loucura, cada um falando uma língua diferente, a pessoa vai olhar e vai dizer: isso é uma loucura, todo mundo aí é doido. Entretanto, se todo mundo estiver profetizando, falando na língua que uns entendem aos outros, se há compreensão, se há entendimento, isso é bênção. E todas as vezes que eu leio isso aqui, eu lamento a fala que disse que os reformados precisam do fervor pentecostal. Não precisamos do fervor pentecostal coisa alguma. Porque o que você vê de fervor pentecostal é exatamente a confusão que Paulo está dizendo aqui que não deve haver. É aquilo que as pessoas vão olhar de longe e vão dizer: são loucos. Paulo está falando de um culto racional, onde há entendimento, onde há compreensão. Então é uma tristeza esse tipo de pensamento. Sobretudo porque o pretenso fervor se assemelha ao que Paulo está criticando aqui na igreja de Coríntios em sua meninice, que estão insistindo em usar o dom de forma errada. Não queira ser visto como o louco. No verso 24, a palavra de Deus está sendo corretamente compreendida. E aqueles que ouvem e que são convencidos pelo Espírito Santo, é claro, são julgados. Você precisa olhar para esse texto lembrando que Jesus afirmou de forma muito clara
que o Espírito Santo é que convence o mundo do pecado, da justiça e do juízo. O Espírito faz isso por meio da palavra. A palavra precisa ser entendida, mas é o Espírito que levará a compreensão do pecado, da justiça e do juízo. Veja de novo o verso 24. Se todos profetizarem e entrar algum incrédulo ou indouto, é ele por todos convencido e por todos julgado. Por todos que estão falando. Aquilo que dá para compreender, falando a palavra de Deus, que é viva e eficaz. Aqueles que estão então aqui profetizando, são os instrumentos de Deus, para que a palavra de Cristo seja revelada. E o verso seguinte escancara esse entendimento. O verso seguinte, na parte A, demonstra de forma muito clara o poder da palavra de Deus. Verso 25, tornam-se-lhe manifestos os segredos do coração. Paulo está fazendo coro aqui com o escritor aos Hebreus. Abra lá a sua Bíblia em Hebreus capítulo 4. E veja o que é dito no verso 12. Porque a palavra de Deus é viva e eficaz, e mais cortante do que qualquer espada de dois gumes, e penetra até o ponto de dividir alma e espírito, juntas e medulas, e é apta para discernir os pensamentos e os propósitos do coração. E não há criatura que não seja manifesta na sua presença. Pelo contrário, todas as coisas estão descobertas e patentes aos olhos daquele a quem temos que prestar contas. Percebe a linguagem parecida sobre a palavra de Deus? Aqui em Corinto, se eles entram, entendem a palavra, eles são convencidos, julgados, tornam-se-lhe manifestos os segredos do coração. E o resultado disso, prostrando-se com a face em terra, adorará a Deus, testemunhando que Deus está de fato no meio de vós. Você precisa crescer no conhecimento do Senhor, a fim de ser bênção para outros. Imagine que você se depare aí com alguém como o eunuco que foi encontrado por Filipe. Essa pessoa é, sei lá, seu colega de trabalho, é o seu amigo da escola, é alguém do seu condomínio, e ele se aproxima de você e pergunta a você alguma coisa sobre o evangelho, porque ele sabe que você é presbiteriano. No mínimo, ele sabe que você é crente, que ele vê você às vezes de domingo saindo com a Bíblia debaixo do braço. Então ele te cutuca e fala assim: eu estou com a dúvida aqui sobre o evangelho, eu acho que você é crente, você pode me explicar? A minha pergunta é: você tem condição de dar razão da sua esperança? Porque a minha impressão, irmãos, é que se Filipe fosse como muitos crentes de hoje, ele chegaria do lado do carro do eunuco, perguntaria assim: você está lendo o quê? E o eunuco falou: estou lendo Isaías. Você está entendendo o que você está lendo? E ele falou assim: não posso entender se não há quem me explique. Você pode subir aqui para me explicar? Filipe diria assim: vão lá na minha igreja, tem um pastor lá que vai te explicar, que eu não consigo entender isso aí também não. É um presbítero lá na igreja que talvez te ajude. Tem um irmão lá na igreja que sabe a Bíblia, que é uma beleza. Não, é Filipe que sobe. É Filipe que, começando desse texto, anuncia a Jesus. Mas tem muito crente que diz assim: eu não estou preparado para isso, pastor. Eu não sei como falar sobre o evangelho. Eu não sei como falar sobre a fé. Mas pense um pouquinho mais aqui. Se alguém perguntar a você sobre o seu trabalho, talvez você explique com muita facilidade o que você faz,
Quais são as implicações de algum erro que você cometa lá no seu trabalho? O que o seu chefe exige de você? O tipo de produtividade que você precisa ter na sua empresa? Com muita facilidade. Talvez se você puxar aí na memória, você vai lembrar que a sua desenvoltura para falar sobre o seu trabalho não era assim lá no início. Quando você começou a trabalhar, você estava aprendendo. Então talvez alguém te perguntasse, você dizia assim, não sei muito não, estou aprendendo aqui. Passados 5 anos, 10 anos, 20 anos você está dando aula. O nome disso é maturidade. O nome disso é crescimento. Você está compreendendo. A experiência, a maturidade leva você a se sair melhor agora. Mas por que você já está tanto tempo na fé e continua batendo na tecla de que você não tem condição de explicar o Evangelho? Talvez isso aponte para alguma coisa. Falta de interesse. Falta de disposição em crescer. Porque não há outra resposta. Você não tem procurado crescer na fé. Você cresce lendo a Bíblia. Você cresce participando dos cultos, dos estudos que há na igreja. Você cresce fazendo o culto diário. Você cresce lendo bons livros de teologia. Qual foi o último livro de teologia que você leu? Eu li As Crônicas de Nárnia. Não. Qual foi o livro de teologia que você leu, o último? Explicando sobre Cristo, sobre a salvação, sobre viver na fé, a comunidade da fé, sobre santidade. Pastor, nunca peguei num livro. Isso talvez explique muito da imaturidade. Não há como crescer sem se envolver com a doutrina. Faça essas coisas e você vai crescer. Leia a Bíblia, faça oração, se quiser crescer. Mas leia bons livros. Converse com seus irmãos acerca disso. Ouça bons sermões. Peça dicas. Pastor, presbítero, o que eu posso ler sobre isso? Você teria uma indicação sobre esse assunto? Você precisa crescer. Faça tudo isso acompanhado de oração e da comunhão da igreja. E maduro, você não somente vai compartilhar sua fé com aqueles que ainda não creem, você será bênção para os seus irmãos da igreja, no trabalho de edificar e aconselhar uns aos outros. Você precisa crescer, e isso envolve trabalho. Eu gosto muito de 2 versos que tem lá no Evangelho de Lucas, capítulo 2. Abra lá a sua Bíblia. Porque estes 2 versos estão descrevendo o seu irmão mais velho, o Senhor Jesus Cristo, o Rei de toda a glória que se fez homem. E o texto diz assim, Lucas 2, verso 40. Crescia o menino Jesus e se fortalecia, enchendo-se de sabedoria, e a graça de Deus era sobre ele. Jesus, o próprio Deus, ao se fazer homem, precisou crescer em graça e sabedoria diante de Deus. Dê uma olhada agora no verso 52. Lucas repete. E crescia Jesus em sabedoria, estatura e graça diante de Deus e dos homens. Você sabe qual é o resultado do crescimento de Jesus? Pois estas 2 afirmações de Lucas, entre essas 2 afirmações, está uma história que conta que a família de Jesus foi adorar, foi ao templo, e na volta, cada um ficou pensando que Jesus estava com o outro,
ou que estava com algum parente, até o momento em que eles falaram: cadê o menino? Está com você? Não, está não. Deixei com você. Não, está com você. Onde ele está? Voltaram lá no templo. Então, veja aí o verso 43. Terminados os dias da festa, ao regressarem, permaneceu o menino Jesus em Jerusalém, sem que seus pais soubessem. Pensando, porém, estar ele entre os companheiros de viagem, foram o caminho de um dia, e então passaram a procurá-lo entre os parentes e os conhecidos, e não o tendo encontrado, voltaram a Jerusalém à sua procura. 3 dias depois o acharam no templo, assentado no meio dos doutores, ouvindo-os e interrogando-os. E todos os que ouviam muito se admiravam da sua inteligência e das suas respostas. Logo que seus pais o viram, ficaram maravilhados, e sua mãe lhe disse: filho, por que fizeste assim conosco? Teu pai e tua mãe, teu pai e eu, aflitos, estamos à tua procura. Ele lhes respondeu: por que me procuráveis? Não sabias que me cumpria estar na casa do meu pai? Jesus está entre os doutores. Veja o verso 42. Quando ele atingiu 12 anos. Viu meninada de 12 anos aí? 12 anos. Jesus está com os doutores. Ah, mas Jesus é Deus. Ele crescia em graça e em sabedoria. Seus pais, como bons judeus, instruíam a Cristo, porque ele aprendeu. Ele cresce em maturidade, porque é estudando a Escritura que você vai adquirindo maturidade. Qual é a sua desculpa para a imaturidade? Porque tem crente que já está há 30 anos na igreja discutindo as mesmas bobagens que discutia 30 anos atrás, as coisas mais tolas. Você precisa crescer para ser bênção, para que outros sejam edificados por sua vida. Então a palavra de Paulo é: deixe de ser infantil. Essa é a mensagem de Deus para você hoje. E mais uma vez eu enfatizo: apesar de não haver mais dons extraordinários, apesar de não haver mais profecia revelacional, apesar de não haver mais língua revelacional, os princípios que Paulo está colocando aqui para o uso desses dons servem para a sua vida. E há alguns que, quando você começa a conversar sobre isso, dizem assim: olha só, se não houvesse a possibilidade de ter língua e profecia nos dias de hoje, esses textos nem estariam na Escritura. Olha o argumento. Parece um argumento bom, não parece? Entretanto, isso por si só revela imaturidade. Sabe por quê? Há muitos milagres descritos na Bíblia que as pessoas nem cogitam que possam acontecer novamente, porque seria uma heresia pensar isso. A Bíblia relata, por exemplo, que milagrosamente Deus se fez homem. Não vai fazer isso novamente, até porque ele nunca mais deixa de ser homem, Cristo. A Bíblia diz que ele nasceu de uma virgem milagrosamente. Isso não vai acontecer novamente. Ele também não vai morrer e ressuscitar novamente. O Espírito Santo também não vai descer novamente, como desceu em Pentecostes, apesar do cântico pedir isso. Milagres estão descritos na Bíblia. Todo mundo sabe que não vai acontecer de novo
mas eles nos instruem, eles nos ensinam. Você é edificado por isso. Não é porque não existem mais dons revelacionais que esses textos não têm serventia, eles têm, porque eles ensinam como foi que ocorreu naquele tempo, e ensinam como que você pode aplicar os princípios hoje. Você precisa crescer. Isso continua sendo ordenado. Você precisa crescer para não levar outros à ruína. Crianças são egoístas. Crianças pensam nelas mesmas. Jesus tem chamado você para fazer parte do seu povo e tem concedido dons para que todos cresçam à medida da estatura dele, que é o varão perfeito, que é maduro. Você precisa crescer para ser instrumento de edificação. Unido a Cristo, sendo a habitação do Espírito Santo, você usufrui de tudo aquilo que Ele tem concedido a você, a fim de que você seja um cooperador do Senhor. Mas sem Cristo, não há possibilidade nem de crescimento, nem de edificação. No Evangelho de João, no capítulo 15, ele disse assim: eu sou a videira verdadeira, meu pai é o agricultor. Todo ramo que estando em mim não der fruto, ele corta. Todo o que dá fruto, ele limpa, para que produza mais fruto ainda. Vós já estáis limpos pela palavra que vos tenho falado. Permanecei em mim e eu permanecerei em vós. Como não pode o ramo produzir fruto de si mesmo, se não permanecer na videira, assim nem vós o podeis dar, se não permanecerdes em mim. Eu sou a videira, vós os ramos. Quem permanece em mim e eu nele, esse dá muito fruto, porque sem mim nada podeis fazer. Você está unido a Cristo. E quem está unido a Cristo cresce por meio da compreensão da palavra. Que maduro na fé, você colha os benefícios do crescimento e seja bênção a outros, para que juntos cresçamos à medida da estatura de Cristo Jesus, para que juntos cresçamos como corpo de Cristo, dando a Ele honra, glória e louvor que lhe são devidos.